Boa noite a todos. Com grande alegria que eu venho aqui fazer a abertura dessa palestra para vocês e agradecer, trazendo uma música que fala do tema dela mesma. Agradecer à comunidade espírita Nova Era do Vale do Jequiriçá, Bahia, meu irmão José Alberto, meu irmão Celso, todos os trabalhadores dessa casa. Agradecer aqui em especial a Rádio Transvale FM 107.1, a melhor. Agradecer ao nosso Mestre Jesus. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. E que eles vivam o hoje em função do depois. Que a família comece e termina a saber onde vai. Que o homem carrega no ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. Que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Um abraço a todos vocês, boa palestra. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu abraço a comunidade espírita Nova Era do Vale do Jequiriçá. Hoje, na nossa palestra virtual, abordando dois temas importantes: família e evangelho. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra, eu gostaria de pedir à espiritualidade que nos oriente, que nos intua, com o intuito de levarmos essa mensagem tão importante para os tempos atuais, de forma simples e objetiva, que alcance os nossos corações e abra as nossas mentes para seguirmos firmes a nossa trajetória nesse processo pelo qual não só o planeta está passando, mas todos nós estamos passando, que é um processo de transição. Que a paz de Deus esteja conosco essa noite. Como eu já falei inicialmente, o tema de hoje, escolhido para hoje, é exatamente a família e o evangelho. Dois temas importantes e que juntos
interligados, se tornam mais importantes ainda. Porque esse momento pelo qual nós estamos vivendo, pelo qual a humanidade está passando, está nos convidando a uma convivência até certo ponto esquecida por nós. A luta do dia a dia, a busca, muitas vezes pelo ter, a vida corrida, nos fez esquecer um pouquinho a família, a convivência familiar. E com esse esquecimento, muitas vezes a gente termina desaprendendo a conviver em família. Aí veio a pandemia, o distanciamento social, convidando, podemos dizer assim, as pessoas para que fiquem nos seus lares, só saiam quando necessário, fez com que muita gente reaprendesse a conviver em família. Muitos ainda estão reaprendendo. Alguns estão ainda com certa dificuldade nessa convivência. Mas tudo isso é um aprendizado. A doutrina espírita, que é uma doutrina esclarecedora e consoladora, nos mostra que a reencarnação não é uma punição. A reencarnação tem um objetivo educativo. É um processo educativo. E esse momento pelo qual nós estamos passando, o planeta está passando, não tem também caráter punitivo. Tem um caráter educativo. E nós temos que procurar aprender, aproveitar esses momentos pelos quais nós estamos passando para aprender diversas lições. E uma delas é aprender ou reaprender a conviver em família. E o Evangelho, nada melhor do que o Evangelho para nos ajudar nesse processo. Já que o Evangelho contém o que? Os ensinamentos morais do Cristo. É através do Evangelho que o Cristo vai nos ensinar, vai nos convidar à prática do bem, vai nos convidar ao amor. Quando ele, naquele último encontro que ele teve com os seus discípulos, na última ceia, ele nos traz um 11º ensinamento, um 11º mandamento. Amai uns aos outros como eu vos amei. Então ele nos convida a um amor que ele dedicou a nós. Ele tem consciência, ele tinha consciência que nós não estamos ainda preparados para esse nível de amor. Mas como ele disse também, um dia nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais. Então, após essa breve introdução, para a gente poder se situar no tema e trazer também um pouco para o nosso dia a dia, eu acho que o grande objetivo da doutrina espírita, não é nos deixar preso apenas à leitura, apenas aos livros, aos conceitos, à teoria, mas é nos fazer um convite à vivência dessa teoria, à prática desses ensinamentos. E nesse tema, voltando um pouco no passado, em 1994, é interessante em trazer um pouquinho da história, para vocês poderem perceber a importância da família, não só nos ambientes religiosos, não só na casa espírita, não só no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos encontrar no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai pai e mãe, naquele trecho, naquela parte do Evangelho que começa, Kardec inicia no capítulo 11,
nos convidando a amar o próximo, depois amai os vossos inimigos, praticar o bem sem ostentação, passando pelo honrar pai e mãe, a vivência desse amor no ambiente familiar, e aí finaliza esse trecho do Evangelho nos dizendo: fora da caridade não há salvação, fora da prática do bem, do amor, não há salvação para ninguém. Mas também, fora do ambiente religioso, existe uma preocupação com a questão da família. E foi exatamente em 1994 que a ONU, a Organização das Nações Unidas, proclamou esse ano de 1994 como ano da família, Ano Internacional da Família. O seu tema, e é interessante a gente parar para pensar, o tema escolhido pela ONU foi família, capacidades e responsabilidades no mundo em transformação. 1994, quer dizer, há 26 anos, né, atrás, parece que a ONU escolheu esse tema para esse momento que nós estamos vivendo hoje. Família, capacidades, potencial que existe dentro de cada um de nós para praticarmos o bem, só depende das nossas escolhas, e responsabilidades no mundo em transformação. Nos falando que nós temos esse potencial, essa capacidade e temos essa responsabilidade para fazermos diferente no mundo em transformação. A gente ouve muitos falar que o planeta Terra está no processo de transição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Só que essa transição, esse processo de transição não é só do planeta. Esse processo de transição diz respeito a cada um de nós. E a gente está sentindo isso porque todo o processo de mudança é um processo complicado, é complexo, às vezes doloroso, às vezes difícil, porque exige uma mudança de hábitos que foram construídos durante muitas e muitas encarnações. Às vezes nos leva a ter que vencer vícios que também foram construídos durante muitas e muitas encarnações. Então veja que não é um processo fácil, mas nós temos capacidade para fazer esse processo de mudança. E nós temos, acima de tudo, responsabilidade nesse momento pelo qual o planeta está passando, principalmente nós espíritas, por termos o conhecimento. Não é que o espírita seja perfeito. O Evangelho também nos traz, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6 de Perfeitos. Não é que o espírita seja perfeito, que ele não tenha as suas imperfeições, né, os seus defeitos, os seus vícios, os seus maus hábitos. Não, temos. Mas nós temos uma doutrina que nos esclarece, que nos mostra qual caminho nós devemos seguir, qual o melhor caminho que nós devemos seguir. E no próprio livro dos Espíritos, os Espíritos vão responder a Kardec que nós só somos infelizes porque nós infringimos essas leis de Deus que Jesus, o próprio Jesus, nos trouxe através de seus ensinamentos morais. Então, a ONU teve essa preocupação em 1994 e nos traz um tema importante: família, capacidade e responsabilidade num processo de transformação pelo qual o planeta já vinha passando. Não é de hoje que o planeta está passando por esse processo de transformação. E consagrou o dia 15 de maio como o Dia Internacional da Família. Então vejam como a família tem um papel importante na sociedade.
tem um papel importante na construção desse novo mundo. E nesse momento pelo qual nós estamos passando, mais importante ainda é o papel da família, já que nós estamos voltando, fazendo esse caminho de volta para dentro de casa, aprendendo ou reaprendendo a conviver novamente com os nossos familiares, muitos dos quais nós vivemos por algum tempo afastados, né? Pelo menos distanciados no corre-corre do dia a dia. E nesse mesmo ano, a Federação Espírita Brasileira, em 1994, também lançou uma campanha que foi O melhor é viver em família, aperte mais esse laço. Parece que foi ontem, preparando esse tema, parece que foi ontem que a gente teve essa campanha, né? Que a gente participou dessa campanha trazida pela Federação Espírita Brasileira, no mesmo ano que a ONU definiu como Ano Internacional da Família. A Federação lança O melhor é viver em família. Vamos apertar mais esses laços. Esses laços, como nós conversamos já aqui, estão um pouco soltos, devido a N motivos, né? E nesse momento eles estão tendo que, para que a gente possa passar por esse processo da pandemia, esses laços estão sendo apertados novamente. Mas esse caminho de volta não está sendo um caminho fácil, muitas vezes, para algumas famílias, independente de ser espírita ou não. Não vamos ter a impressão de achar que esse processo, a dificuldade de retornar, de apertar esses laços familiares, isso só ocorre na família não espírita. Não. Na família espírita também acontece, que nós somos seres imperfeitos ainda, com as nossas limitações, com o nosso orgulho, com as nossas dificuldades, igual as famílias não espíritas. Só que a nossa responsabilidade se torna maior porque a doutrina, ela nos esclarece qual o caminho que devemos seguir para apertar mais esses laços. Então, o objetivo da campanha lançada pela Federação Espírita Brasileira foi o quê? Destacar a função educadora e regeneradora da família, valorizando-a no processo de edificação moral do homem, no seu esforço para construir um mundo melhor. Então, se a ONU traz como objetivo da sua campanha fazer com que a gente desperte essa capacidade, essa responsabilidade no momento de transformação do mundo, a Federação Espírita também nos traz essa campanha, nos convidando a apertar mais esse laço, viver mais em família, para a gente poder ajudar na construção de um mundo melhor. Porque se na escola existe a instrução, na família existe a educação, principalmente a educação moral. Essa educação moral, essa construção moral, como diz a campanha, essa edificação moral do homem deve ocorrer, deve acontecer, esse processo deve acontecer no ambiente familiar. Então vejam como a família tem papel importante na edificação, na construção desse novo mundo. E aí eu lembro uma frase, na realidade uma reflexão, né, atribuída a Madre Teresa, quando ela mesma pergunta e responde para todos nós que queremos um mundo melhor, queremos a paz no mundo. E ela fala:
quer fazer algo para promover a paz mundial? Com certeza todos nós iríamos responder sim. Então ela dá um conselho para nós. Vá para casa e ame sua família. Então, vá para casa e primeiro ame sua família. Primeiro busque vivenciar os ensinamentos contidos no Evangelho. Busque vivenciar a prática do bem, a caridade e o amor dentro de casa. Porque essa vivência na família, esse fortalecimento da família, dos ensinamentos morais no ambiente familiar é que vai fazer com que essa transformação, esse fortalecimento ajude na construção de uma sociedade mais solidária, mais justa, onde as pessoas se vejam como irmãos, já que nós fazemos parte da grande família universal. Nós temos a família consanguínea, que é essa família dentro das quatro paredes, que precisamos aprender a amar, para que a gente possa, no futuro próximo, amar essa família maior, que é a família universal, já que todos nós somos filhos do mesmo Pai. Então, sigamos esse conselho da Mãe Teresa. Vá para casa e ame sua família. No Evangelho também, já que a gente está falando dessa importância da vivência do Evangelho, da vivência dessa prática do amor, do bem, no ambiente familiar, no Evangelho de Marcos também a gente vai encontrar uma passagem de um homem que foi curado, se curou. E após a sua cura, ele buscou Jesus para seguir Jesus. Depois de anunciar para todos que Jesus tinha curado ele, ele buscou Jesus para seguir Jesus. Mas foi o que Jesus disse para ele. Nós vamos encontrar no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 19. Vá para casa, vá para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, quando aquele homem buscou Jesus para seguir Jesus, disse: não, vá para a sua família e leve para ela os ensinamentos que você já adquiriu. Leve para ela aquilo que eu já ensinei para você. Compartilhe com ela esse pão espiritual que eu passei para você. Não fique só para você ou venha me seguir. Não. Volte, porque sua família necessita de você. Necessita do conhecimento que você já adquiriu. Por isso que a gente diz muito. É fácil, às vezes, praticar os ensinamentos dentro do ambiente religioso. Mas o nosso desafio é vivenciar esses ensinamentos fora do ambiente religioso. Seja fora do templo, da igreja, da casa espírita. É vivenciar esses ensinamentos na sociedade como um todo. Em especial no ambiente familiar, onde a gente convive 24 horas no dia, 7 dias na semana. A gente convive ali diariamente com aquela esposa, com aquele marido, com aquela filha, aquele pai, aquela mãe. Lá, é nesse ambiente que nós temos que realmente colocar em prova, é o nosso grande teste. A gente vai ter que colocar em prova tudo aquilo que a gente aprendeu. E que a gente, além de ter aprendido, a gente aconselha o outro a praticar também, né? Então, que a gente busque primeiro internalizar esses ensinamentos e praticar, para que o outro, através do nosso exemplo, também venha a praticar. E aproveitando o Evangelho, já que a gente está falando de família e Evangelho, tem aquela outra passagem também, quando o fariseu questiona a Jesus
qual o maior de todos os mandamentos, Jesus vai e faz um resumo, né? Uma síntese, e diz: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é interessante que muitas vezes se pergunta: quem é esse próximo? Será que esse próximo é só aquele que está distante, que está na instituição, necessitando da nossa ajuda? Não. Aí eu trouxe para a gente uma passagem que está no livro Assim Vencerás, que é uma psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que ele vai exatamente falar desse próximo, mais próximo, que Jesus nos fala. Então, o próximo, segundo Emmanuel, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da vida. Então, quem é esse coração que se acha mais próximo do nosso? Aí Emmanuel vai dizer: no lar é a esposa, é o esposo, são os pais, são os filhos, são os parentes, são os familiares. São aqueles familiares consanguíneos, aqueles que estão mais próximos de nós. Esse é o próximo. Então, muitas vezes a gente fica buscando praticar a caridade fora de casa e esquece de vivenciar a caridade dentro de casa. Deixa de praticar a caridade dentro de casa. Por isso que a espiritualidade geralmente nos aconselha a iniciar a prática da caridade dentro de casa. Porque eles sabem que se eu conseguir praticar a caridade dentro de casa, eu vou conseguir praticar a caridade fora de casa. Porque dentro de casa, apesar da gente achar diferente, é o local talvez mais difícil da prática, da vivência da caridade. Não fora, porque muitas vezes fora, como eu digo sempre, fora você discute com a pessoa, até dentro da casa espírita, no grupo de estudo, tem um contratempo com alguém, você vai às vezes rever aquela pessoa uma semana depois, 15 dias depois, às vezes um mês depois, já deu tempo de as coisas acalmarem. Em casa não existe esse tempo. Em casa você está vivendo com a pessoa embaixo do mesmo teto, então você vai dormir, vai acordar, não vai ter esse tempo para que as coisas amenizem. Então, por isso que a espiritualidade vai nos dizer que a melhor escola que nós temos é a escola do lar, onde nós vamos aprender e praticar todos aqueles ensinamentos que nós já conseguimos receber e, além de receber, internalizar. Porque não basta apenas receber, é necessário também que a gente internalize, né? Que a gente esteja receptivo para internalizar esses ensinamentos. E diante disso, já que nós estamos falando de família, de evangelho, e o espiritismo, esse evangelho redivivo, né? É a espiritualidade, é aquele consolador prometido, anunciado pelo próprio Jesus. Uma das perguntas que Kardec faz à espiritualidade, parece que Kardec estava prevendo o momento atual que nós estamos vivendo, que é na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala exatamente da lei de sociedade. Kardec faz uma pergunta aos espíritos: qual seria a consequência do relaxamento dos laços de família? Então, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Qual foi a resposta dada pelos espíritos? Uma resposta simples e objetiva: a recrudescência do egoísmo. Então, com esse relaxamento, esse afastamento, olha que a campanha é viver em família, o melhor é viver em família, vamos apertar esse laço. E Kardec perguntou o quê? Qual seria,
qual seria a consequência desse relaxamento do laço. E aí a gente vai entender o porquê da campanha da Federação Espírita Brasileira. O relaxamento desses laços, segundo os espíritos, aumentaria o egoísmo, que nos afasta. O que é que vai muitas vezes com que a gente brigue, crie os atritos? É o egoísmo, é o só pensar em si, é o orgulho, não aceitar a opinião do outro, querer sempre que a nossa opinião prevaleça. Isso acontece. Não pense que isso acontece comigo. Não acontece com a gente, acontece comigo, acontece com você, acontece com todos nós. Já que todos nós estamos no mesmo banco da sala de aula que é o planeta Terra. Nós estamos passando nessa pandemia, todos nós, por grandes lições. Estamos sentados no banco, numa mesma escola, numa mesma sala de aula, tendo todos esses ensinamentos. Vai caber a gente buscar aprender, passar, não apenas se livrar desse momento, ficar esperando que ele passe, que tudo vai passar. Isso eu não tenho dúvida. Agora, o importante é que a gente vai aprender com todo esse processo pelo qual nós estamos passando. Isso que é importante. E nesse livro, que eu aconselho a vocês, quem puder ler, Vivências do Amor em Família, que foi organizado por Luiz Fernando Lopes, que traz, ele próprio aqui na apresentação da obra, vai nos dizer que nesse livro materializa-se novamente a palavra sábia e segura de Joana de Ângeles e de outros mentores que orientam Divaldo nos momentos de convivência com famílias em situações de crise. Então, Joana tem diversas obras falando sobre família, algumas delas eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês alguns trechos, mas esse livro, organizado por Luiz Fernando Lopes, ele traz um apanhado geral desses momentos de convivência em família, dessas dificuldades dessa convivência em família. E em um dos capítulos, em um dos trechos desse livro, ele vai nos dizer: quando uma família se predispõe a acessar o psiquismo divino, então, quando essa família se dispõe a abraçar essa religião, esses ensinamentos morais trazidos pelo Cristo, que são exatamente essas leis de Deus, esse Deus que é Pai, que é amor. Então, quando a família se predispõe a acessar esse psiquismo divino, o lar se converte em um celeiro de paz ante os tormentos que dilaceram a criatura humana. Então, nesse momento de perturbação pelo qual o planeta passa, desequilíbrio, quem está buscando os ensinamentos, quem está buscando se fortalecer com o Evangelho, já passa pelas dificuldades, não está sendo fácil. Imagine para aqueles que estão longe, que se afastaram do Evangelho, que se afastaram dos ensinamentos. Religião aqui não é a religião, a instituição religiosa. Religião aqui é a origem da palavra religião, é religare, é o religar com Deus, é o religar com o outro, é o religar consigo mesmo. Então, muitos se afastaram desses ensinamentos contidos nos evangelhos. Então, se para quem está buscando esses ensinamentos a situação está difícil, imagine para aqueles que estão afastados. Então ele vai e diz: vitimado pela ignorância acerca dos compromissos que caracterizam os vínculos familiares. Então, nós sabemos, a própria doutrina nos diz que essa convivência em família, os familiares, aqueles que fazem parte da nossa família, existe um vínculo. E esse vínculo não foi criado apenas nessa encarnação. Esse vínculo, muitas vezes, a maioria das vezes, são vínculos de vidas passadas. Então, quando a gente cria essa psicosfera
quando a gente se deixa envolver por esse psiquismo divino, as coisas ficam mais tranquilas. A gente cria uma psicosfera ao nosso redor, consequentemente, no ambiente da nossa casa, do nosso lar, que nos ajuda a passar por esse processo, por essas dificuldades, principalmente os atuais. E aí tem um livro também muito interessante, Luz Imperecível, que foi um livro organizado pela União Espírita Mineira. Em um dos capítulos, nesse livro, esse grupo ele faz uma leitura de várias passagens dos evangelhos, seja de Marcos, Lucas, João, Mateus, e nesse em especial ele vai fazer uma leitura de uma passagem do evangelho de Mateus, onde diz o seguinte: é válido ter em conta o que afirmou Jesus. No Evangelho de Mateus, no seu capítulo 10, versículo 36, está lá a fala de Jesus: os inimigos do homem serão seus familiares. Os inimigos do homem serão seus familiares. E aí ele vem e comenta: o que nos leva a refletir sobre aqueles que, em nossos lares, quase sempre desafetos do passado, retornam pela bênção da reencarnação. Então vejam, mais uma vez, reencarnação não é punição, mas sim uma bênção. Por que uma bênção? Porque permite que retorne no mesmo ambiente familiar desafetos de vidas passadas ao nosso convívio, retorne ao nosso convívio para quê? Para uma valiosa oportunidade de mútuo reajuste em nome do amor, para que haja a reconciliação. Já que no Evangelho também, no seu capítulo 12, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai trazer o capítulo Amai os vossos inimigos e vai nos explicar o que para muitos parece uma coisa difícil, impossível, mas que ele explica como amar os vossos inimigos. Não é de repente ter por ele o sentimento que você tem por alguém que ama você, que gosta de você, que é seu amigo de verdade. Mas é não ter por ele raiva, ressentimento, guardar rancor, mágoa, e nem ser empecilho para a reconciliação. Então, se o próprio Jesus disse que muitas vezes nesse ambiente familiar que a gente vive hoje estão nossos desafetos inimigos de vidas passadas, que a gente busque aproveitar a oportunidade dessa encarnação para alcançar essa reconciliação através do amor, da prática do bem, da vivência dos ensinamentos morais do Cristo no ambiente familiar, para que a gente desfaça esses laços negativos e fortaleça esses laços positivos que são construídos através do bem, do amor, da indulgência, do perdão, da benevolência, da mansidão, né? E mais adiante, outro livro muito interessante também, Consolador, que é uma obra que contém várias perguntas também, feitas a Emmanuel, respondidas por ele. E uma das perguntas que é feita a Emmanuel é a seguinte: qual a melhor escola de preparação das almas na Terra? Então, qual de todas as escolas da Terra, qual a melhor para as almas reencarnadas, para que a gente possa evoluir e crescer? Se nós estivéssemos no presencial, eu tenho certeza, diante de tudo que a gente já comentou aqui, vocês dariam a resposta. A melhor escola ainda é o lar. Foi a resposta que Emmanuel deu a essa pergunta. A nossa melhor escola aqui no planeta Terra ainda é o lar, onde a criatura que somos nós devemos receber as bases do sentimento e do caráter. É a educação moral. Hoje o mundo, a sociedade vive uma crise, não é uma crise material, é uma crise moral. E essa crise moral, ela só vai ser superada quando a gente fortalecer esses ensinamentos morais dentro da família, que
Porque fortalecendo dentro da família, nós estaremos fortalecendo automaticamente na sociedade. E Emmanuel continua: os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, as escolas, faculdades, instituições de ensino, podem instruir. Elas são responsáveis pela instrução. Tem como objetivo a instrução. Mas só, nos chama a atenção Emmanuel, mas só o Instituto da Família pode educar. A família é quem é responsável pela educação. Por isso nós não podemos jamais delegar a educação para a escola, a educação dos nossos filhos para a escola. Nós podemos delegar à escola a instrução dos nossos filhos, mas não a educação. A educação tem que ser em casa, no ambiente familiar. É por essa razão, diz Emmanuel, que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente a família, o lar, pode edificar o homem, fazer o homem de bem. Então vejam a responsabilidade da família como base da sociedade. E Joana, como eu falei a vocês, tem várias obras abordando a questão da família, a importância da família e vinculando a família à necessidade de nós trazermos os ensinamentos contidos nas mensagens do Cristo, que são esses ensinamentos morais que o Cristo nos trouxe. E até hoje, através dos seus mensageiros, nos relembra, né? E Joana é uma dessas mensageiras do Cristo, que vem nos relembrar esses convites feitos pelo Cristo. E ela vai dizer nesse livro Constelação Familiar: a religião no lar estrutura-se essencialmente nas conversações de todo momento, nos estudos reservados, pelo menos uma vez por semana para a reunião da família, nos diálogos de emergência, quando sucedam acontecimentos deploráveis, enfim, no dia a dia. Então, a religião no lar não é só para a gente colocar em prática no dia do Evangelho. É importante fazermos o Evangelho no lar. E geralmente nós fazemos esse Evangelho uma vez por semana. Mas a vivência do Evangelho tem que ser diária. É isso que João está dizendo. Podemos ter um dia reservado para fazermos o Evangelho, para falarmos do Evangelho, para comentarmos o Evangelho, mas a vivência do Evangelho tem que ser diária. E a vida nos convida diariamente a essa prática. As provas, os testes são diários. E muitas vezes a gente, como diz o próprio Emmanuel, nós somos crianças, errar é humano, persistir no erro é sinal, segundo Emmanuel, de teimosia e viciação. Nós somos crianças ainda teimosas e viciadas. Ainda escolhemos os maus hábitos, no lugar de escolhermos os bons hábitos, né? Mas isso é questão de tempo, já que a lei de progresso é uma lei que envolve a todos nós. Nós podemos até adiar o progresso, mas evitar jamais. Então, o diálogo tão difícil, o diálogo tão esquecido, e eu digo isso para nós espíritas. Não estou dizendo isso para o outro. A gente tem o hábito de ler a lição, como diz Kardec, né? E nas viagens que ele fez pelo interior da França, ele diz que tinham 3 tipos de espíritos. Aqueles que acreditam só nos fenômenos, esse a gente deixa à parte. Mas o segundo
é aquele que a gente vê muito hoje, e a gente também se inclui às vezes. A gente ouve muita lição, lê muito a lição, mas sempre toma a lição para o outro. E aí ele traz o terceiro espírita, que é mais difícil. Às vezes a gente pisa nesse terceiro, mas nossos pés praticamente estão no segundo, de ler, ouvir e tomar para o outro. Mas tem um terceiro, que nós precisamos chegar lá. É aquele que toma a lição em primeiro lugar para si mesmo. E voltando ao livro Vivências do Amor em Família, em outro capítulo, em outro trecho, ele vai nos dizer: qualquer dificuldade no ambiente doméstico será sempre suavizado. E as dificuldades, eu digo com certeza, nós estamos encontrando em todos os ambientes familiares no planeta hoje. Não tem uma família que não esteja passando pelos seus processos, pelas suas dificuldades. Então, essas dificuldades serão sempre suavizadas mediante a vivência do amor, o antídoto que gera saúde espiritual e recupera a vitalidade dos laços de afeto. Aquele amor que tanto o Evangelho nos fala, nos convida. E no Evangelho segundo o Espiritismo ele vai dizer que fora desse amor não há salvação, não há reconciliação, não há perdão, não há indulgência. Ele vai dizer então, só esse laço de afeto baseado no amor é que vai suavizar essas dificuldades que nós estamos passando, que vai nos reabilitar, que vai nos trazer de volta, que vai nos fazer reconciliar, reaprender essa convivência familiar que a gente esqueceu. E o Cristo, Jesus, tem papel fundamental nesse processo. É o que Joana vai nos dizer no outro livro, SOS Família, o nome é até sugestivo, né? Muitas famílias estão precisando de socorro, estão pedindo socorro. E o Cristo em casa, ele tem papel fundamental. E aí Joana, nessa obra SOS Família, vai nos dizer: Cristo, quando se adentra pelo portal do lar, quando a gente permite que ele penetre no nosso lar através das nossas preces, orações, leituras, modifica a paisagem espiritual do recinto. A gente percebe isso no ambiente, quando a gente tem o hábito no nosso lar de fazer o Evangelho, a gente percebe que a psicosfera do ambiente ela muda. As dificuldades vão existir, vão continuar. Não pense que fazendo Evangelho, fazendo as leituras, fazendo as preces, orações, as dificuldades vão sumir, os atritos vão sumir. Não. Tudo isso permanece. Agora, a forma de lidar com eles, o tempo de duração deles se torna menor. Porque através da prece, da oração, dessas leituras edificantes, a gente se fortalece. Se fortalecendo, a gente constrói ao nosso redor uma energia positiva. E o outro também. Então, se no ambiente familiar todos têm o hábito da boa leitura, da oração, facilita, ajuda e muito o nosso processo de crescimento. Brigas vão continuar, atritos vão existir, mas nós iremos saber lidar melhor com todo esse processo, sem muitas agressões físicas, né? Sem muito bate-boca, sem xingamento, porque a nossa energia é outra, as nossas necessidades já são outras, né? Já são mais voltadas para o espiritual, não mais para o material. E é isso que ela vai dizer, as cargas, aquelas vibrações, né, negativas, deletérias que ela chama, esses miasmas da intolerância, da ira, né? Elas terminam, essa energia termina se diluindo através dos nossos bons pensamentos, dos nossos bons sentimentos, das nossas orações, preces, leituras.
a energia muda, a psicosfera muda do ambiente. Seu amor vai ajudando esse amor, essa vivência desses ensinamentos, essa vivência desse amor pregada pelo Cristo, nos ajuda a conviver melhor, né? A de repente aceitar mais o outro, aceitando em primeiro lugar nós mesmos, acolhendo primeiro na gente os nossos defeitos, as nossas qualidades, para que a gente possa também acolher do outro os defeitos e as qualidades do outro. Porque se eu não acolho os meus defeitos, dificilmente eu vou conseguir acolher os defeitos do outro. Para que haja esse refazimento, essa construção dessa paz, dessa felicidade que é possível. Nós não vamos alcançar a felicidade plena nessa vida, nesse planeta, mas existe uma felicidade relativa, possível da gente alcançar. Só depende das nossas escolhas, né? E convidando o Cristo para entrar na nossa casa, principalmente na nossa casa mental, facilita muito mais o processo. E aí, novamente, voltando a vivências do amor em família, vocês já perceberam que é o livro que eu escolhi para nos guiar hoje, nesse trabalho de hoje. Um educador consciente, olha que interessante, um educador consciente jamais deverá negligenciar a educação para a imortalidade. E aí ele traz algo interessante. Observe, se o filho está doente, ele o faz tomar remédios. Se o filho não quer ir à escola, ele não se dá por vencido e faz a criança estudar. Isso porque acredita na terapia do medicamento e na educação escolar. Qual é o pai que o filho acorda de manhã não quer ir para a escola? Não. Você vai para a escola. Que o filho está doente e não quer tomar o remédio? Não, você vai tomar o remédio. Então, se eu faço isso em relação ao medicamento, se eu faço isso em relação ao ensino, à instrução, por que não fazer em relação à educação espiritual? Mas, ele diz mais adiante, se menospreza a formação do campo religioso, ou seja, no campo espiritual, é porque não reconhece a importância da dimensão espiritual dos filhos. Então, se você, veja bem, aqui nós estamos falando do filho, aquele que Deus, como Pai de todos nós, nos colocou sob a nossa guarda, para que a gente cuide, para que a gente oriente e esclareça. Se esse filho, a gente, no momento da doença, da enfermidade, a gente dá o medicamento material. Se no momento do estudo, a gente orienta, aconselha a estudar. Por que no momento da dificuldade espiritual, a gente não orientar, não aconselhar a seguir esses ensinamentos que fizeram bem para a gente? Que se fizeram bem para a gente, pode fazer bem, deve fazer bem para ele. Então nós temos que começar a refletir sobre isso. Então, será que a gente tem essa segurança toda que a gente tem em relação ao medicamento, em relação à educação, em relação à instrução, para a gente poder ser mais exigente nesse sentido, de levar a educação espiritual, ser mais dedicado nessa área de educação dos nossos filhos, para que ele possa ter nas mãos também esses ensinamentos espirituais, que depois ele, como espírito, de acordo com a lei de liberdade, faça suas escolhas. Mas no momento que ele está sob a nossa guarda, a nossa responsabilidade, cabe a gente levar esses ensinamentos espirituais para ele, que ele não está apto, às vezes, a tomar decisões. É o que vai dizer Viana de Carvalho num livro muito interessante, que é a Atualidade do Pensamento Espírita, em relação ao ensinamento religioso. A religião, vai dizer Viana de Carvalho, faz parte da vida para todos aqueles que creem em Deus e na imortalidade. Então a religião, naquele sentido do religar com Deus, com o Criador, com o outro, consigo mesmo, é a boa convivência, né?
em sociedade. Desse modo, diz Viana, os apontamentos devem ser oferecidos à criança a partir do seu nascimento, não é esperar ele ficar grande, adulto, para levar esses ensinamentos. É levar logo quando está na formação, quando está ainda em formação, quando ainda é criança. E ele vai explicar por quê. Desde que nessa fase o espírito, aquele espírito que tem uma história antes do berço, ainda se encontra no processo da reencarnação. Ele está naquele processo inicial da reencarnação e registra as ocorrências em torno da sua experiência com bastante lucidez. Então, é naquela etapa da sua trajetória nessa nova encarnação que ele está mais receptivo a receber essas orientações, essas novas orientações, para quando ele despertar, ele faça uma reflexão. É como se em um lado da balança tem os novos ensinamentos trazidos por você, do outro o que ele traz de vidas passadas. Ele vai pesar, ele vai medir esses dois ensinamentos e vai ver qual dos dois atrai mais ele hoje nessa encarnação, se traz mais benefício, atende mais às suas necessidades nessa encarnação. Então, nosso papel como pai, como educador, é de fundamental importância. Nós não podemos abrir mão desse papel, dessa responsabilidade. E aí vem para a gente fechar esse penúltimo slide aqui, quando ele fala da importância do Evangelho no lar. O Evangelho em família é um procedimento essencial para o grupo familiar, da mesma forma que a alimentação, o repouso e tudo aquilo que diz respeito às necessidades básicas. Então, da mesma forma que a higiene do corpo físico é importante, a higiene do espírito, do nosso coração, da nossa mente também é importante. E isso se dá através do Evangelho, através da leitura do Evangelho. É uma prática singela que todo e qualquer indivíduo pode e deve fazer, seja qual for a sua religião. Pois qual é a vantagem da gente vivenciar, da gente buscar vivenciar o Evangelho em família? Pois produzirá uma psicosfera que atrairá quem? Os espíritos bons, os espíritos nobres, benfeitores, e automaticamente afastará aqueles que ainda persistem no mal. Porque aqueles que estão no mal, mas querem se reeducar, também serão agregados, também serão ajudados pela nossa transformação. Então ele diz, benfeitores que farão do nosso lar um verdadeiro reduto para repouso e o trabalho espiritual. Então quando a gente se dedica, se debruça no estudo do Evangelho, na prática, na implantação do Evangelho no nosso lar, quando a gente abre a porta da nossa casa, como diz Jonas, para Jesus entrar, quando a gente permite que essa religiosidade, essa espiritualidade envolva o nosso lar, envolva a nossa casa física, envolva a nossa casa espiritual, mental, a energia muda, facilita a nossa trajetória, a nossa caminhada. A gente lidar ainda com os obstáculos, as dificuldades do dia a dia. E num livro, Jesus no Lar, que é uma obra, psicografia de Chico Xavier, ditada pelo espírito Neio Lúcio, onde vai nos trazer os primeiros evangelhos no lar, que foram conduzidos por Jesus na casa de Pedro. Eu trouxe um trecho para compartilhar com vocês e fechar a nossa palestra de hoje. Quando diz, o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A paz do mundo
começa sob as telhas a que nos acolhemos. Lembra de Mãe Teresa? Se você quer a paz do mundo, volte para casa e ame sua família. Olha o que ele está nos colocando para refletir. É uma pergunta que nos serve de reflexão. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Aí a gente lembra de Mãe Teresa. Então, se eu não consigo construir a paz, viver a paz dentro de quatro paredes, como é que eu vou querer que exista a paz no mundo entre as nações? Por isso a importância do papel da família na sociedade, no mundo como um todo, nesse processo de transformação e transição pelo qual o planeta e todos nós estamos passando. Aí Emmanuel, nesse livro, que é ditado pelo Espírito Neo Lúcio, mas essa frase que está nesse livro é uma frase de Emmanuel, diz para a gente: quando o Evangelho penetra no lar, ou seja, quando o Evangelho penetra no nosso lar, o coração de cada um de nós, abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino, ao Mestre e querido amigo Jesus. Então é necessário que a gente permita, que a gente abra, se coloque receptivo para receber esse Evangelho trazido pelo Cristo, que são os seus ensinamentos morais, são as leis de Deus. Não feche a porta da sua mente, do seu coração, para esses ensinamentos, para as orientações e convites do Cristo. Porque nunca foi tão importante como no momento atual revisitarmos esses ensinamentos, para que juntos possamos construir verdadeiramente um mundo melhor, um mundo mais justo e solidário. Então, que a paz de Deus permaneça com todos nós, permaneça nos nossos lares, com os nossos familiares, que em primeiro lugar são nossos irmãos, já que todos nós somos filhos de Deus. Que a paz, o amor e a alegria esteja no coração de todos vocês.